Bom, você já viu, né, em aula anterior sobre a questão de planos, de enquadramentos, né, e como que cada um pode ter um valor dramático e como isso pode ajudar para que dê sentido, né, para aquilo que você está construindo visualmente falando, né? Mas assim, alguma uma dúvida pode surgir, né, que a disposição desses elementos no quadro, né? Porque a gente fala sobre os planos e enquadramentos, que é uma aproximação, que a gente já tem uma noção sobre o que é, mas ainda tem muitos outros detalhes ainda que a gente pode alterar de diversas formas dentro desse do plano X ou plano Y, que são os elementos, como a disposição deles no quadro. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Olha lá. Eu tenho um primeiro plano ali, por exemplo. Tem um primeiro plano, 3 quartos, altura normal. Lembra que a gente até com uma revisãozinha aqui, né? Um primeiro plano, lembra? O tipo de plano enquanto distância, né? Primeiro plano, altura do peito. 3 quartos, né? Que é aquele ângulo 45 graus, né? Em relação ao nariz da pessoa. E também altura normal, né, com a lente alinhada ali na altura dos olhos da pessoa, né? Então a gente tem esse nosso plano definido. Só que mesmo assim, olha lá, a gente pode, mesmo que a gente enxergue, né, como que mais ou menos como vai ser esse plano, ainda a gente pode dispor de formas diferentes os elementos em cena, né? Assim como vocês podem ver ali, ó, o personagem ali que está sendo gravado, né, que está sendo filmado, enquadrado ali, ele pode estar disposto ali no quadro de formas diferentes. E isso não se fala ali, né, na informação que a gente tem sobre o plano, né? Isso diz respeito ao quê? A composição, né, do quadro. Porque a composição é justamente isso, como que os elementos ali que estão na imagem, como eles se organizam nessa imagem, né? E a composição, ela ajuda, essas convenções e regrinhas, né, de composição, ajuda você a construir uma imagem mais harmônica, uma imagem que seja esteticamente mais agradável, tá? Então, assim, existem muitas teorias, né, e convenções no que se refere à composição, tá? Só que a gente vai se ater mais ao básico, né? Algumas dicas básicas sobre composição, até porque essa nossa formação, né, não é um curso de especialização em direção de fotografia, por exemplo, tá? E claro que o que vocês vão aprender aqui é o suficiente para que vocês já se destaquem acima da média enquanto videomaker, tá? E a primeira coisa que pode auxiliar bastante você, né, para te ajudar a orientar na hora de organizar os elementos, é a tal da regra dos terços, tá bom? Que na verdade a regra dos terços, ela é uma simplificação de uma outra regra, né, da proporção áurea, que foi desenvolvida matematicamente, na antiguidade, né, que tinha o intuito de melhorar a experiência, né, visual mesmo na arte, no design e também na arquitetura, né. E apesar da regra dos terços ser meio que uma simplificação disso, ele ajuda sim, ela pode muito bem ajudar a orientar você. Eu acho que é um bom começo para que você use como referência, tá? Para conseguir composições melhores. E o que que a regra dos textos consiste? É fazer uma divisão imaginária da imagem em 9 quadrantes iguais, tá? E essas linhas, tanto horizontais quanto verticais, né, esses pontos, né, esses cruzamentos entre essas linhas, essas intersecções, seriam os pontos, né, assim, de maior impacto visual dentro da imagem. E aí vocês podem ver aí alguns exemplos, né, e como isso é amplamente utilizado mesmo na fotografia, no cinema, tá? A gente está até habituado a ver as composições, né, os elementos da imagem serem organizados com a regra dos terços como referência, tá? E isso já pode ajudar bastante a você organizar melhor aí as suas imagens, né? Então você pode tentar ajustar, né, os pontos de maior interesse na sua imagem aí, mais ou menos nessas intersecções, né? Inclusive usar também essas linhas horizontais e verticais por exemplo, você vai alinhar o horizonte, você vai lá, você tem um horizonte, você está gravando uma paisagem, você pode usar as linhas, né, do terço para ajustar melhor esse horizonte na linha horizontal,
como vocês podem ver aí no exemplo. E é engraçado porque normalmente para quem está começando, a tendência é querer centralizar tudo na imagem, né. E usando, essa regra dos textos como referência, ajuda a criar, justamente a criar, enquadramentos mais dinâmicos, né, mais esteticamente mais interessantes, tá. Mas assim, vale ressaltar que eu estou dizendo isso, né, inclusive essa regra do terço é apenas uma orientação, né, um auxílio, uma ferramenta, mas isso jamais pode ser algo para se engessar, viu gente. Inclusive, porque agora é regra aprendi a regra dos 6, agora eu não vou centralizar nunca mais, nada no meu quadro. Não é assim, não é isso. Tudo depende do que se você quer entregar visualmente, tá? É uma série de coisas que você deve levar em consideração na hora de fazer a sua composição. A regra dos textos ela está aí para te auxiliar, e é legal que você experimente as situações e comece a observar isso, né, em filmes, em fotografias profissionais, para você entender como isso é utilizado, né, e como que você pode também utilizar isso tudo a seu favor, né, para criar composições mais interessantes, entendeu? Aqui mesmo nessa aula, você pode ver que eu estou centralizado, eu não estou, nos terços, entendeu? Ah, então olha só, eu estou ensinando uma coisa e estou quebrando a regra. Então, cuidado com isso, viu gente? Cuidado, isso daí são orientações, isso é para te ajudar a criar, composições melhores, não para padronizar o seu trabalho, porque lembre-se que você está fazendo um trabalho de criação, de arte, um trabalho artístico, e o trabalho artístico ele não é, algo padronizado. Uma coisa que é muito importante, porque composição, diz sobre essa questão de guiar o olhar, né, de quem está olhando, né, para onde a pessoa vai olhar, qual é o principal, né, ponto que vai chamar mais a atenção naquele quadro, né, ou como o olhar vai percorrer aquele quadro. Mas uma coisa que, assim, que é bastante importante, e muitas vezes as pessoas se prendem muito em regrinhas e muita coisa matemática e esquece que é muito importante para guiar, afinal de contas, o olhar, mesmo que seja um quadro que não seja muito ortodoxo dentro dessas regrinhas, mas muitas vezes, que é definitivo, né, para você chamar a atenção para aquele ponto que é interessante no quadro, é o olhar das próprias pessoas que estão em cena ali, que estão no quadro, entendeu? Que estão compondo aquele quadro. Se todo mundo, ou as pessoas, ou o personagem, ou os personagens que sejam, que estão ali, eles estão olhando para algum ponto, provavelmente é aquele ponto em que nós, enquanto espectadores, vamos olhar também, entendeu? Então isso é algo muito, assim, importante na hora de se definir, né, o ponto de interesse, porque é algo instintivo nosso, é como quando você está andando na rua e de repente tem alguém olhando para o céu, qual que é o seu instinto, né? É você olhar também. Então, e isso não é diferente quando você está olhando um quadro, tá? Seja uma fotografia, um vídeo. Então, a gente tem essa tendência a olhar para a direção onde os olhares dos personagens, né, vão auxiliar a questão de guiar esse olhar. E falando em olhar, né, uma coisa que também é muito importante para fazer composições, tá? Que é muito é importante você saber é que quando a gente fala, a questão do olhar, né, ou até inclusive a direção de um movimento, né, a gente sempre deixa, tende a deixar um espaço maior à frente do olhar, né. Ali, por exemplo, se você olhar ali nos exemplos ali, ó, porque, como eu disse, é muito comum você enquadrar, né, um personagem, igual ali no primeiro plano que vocês estão vendo ali, é muito comum ver o quê? Eles enquadrados mais nas laterais dos quadros, por quê? Porque ele está usando a regra do terço ali como referência. Então você alinha o personagem ali na linha de uma dessas linhas, né, do terço, e, o olhar mais ou menos na altura das intersecções, olha só, que nos diz muita coisa, né. E você deixa um espaço maior, pra onde o personagem está olhando, para deixar o quê? Campo de visão para o personagem, e não ao contrário, entendeu? Você sempre deixa o campo de visão do personagem maior, porque não é legal, não fica muito harmônico, né, você fazer o contrário, porque você tirar o campo de visão da pessoa sempre dá a impressão de que o quadro está desequilibrado, entendeu?
Claro que, mais uma vez, depende do que você quer. Muitos enquadramentos de várias cenas de filmes aí que você pode ver, eles são enquadrados dessa forma, deixando, por exemplo, o espaço maior, né, atrás do personagem, né, deixando o campo de visão dele restrito. Mas isso tem um efeito, né, dramático, né, que muitas vezes, por exemplo, em filmes de terror, de suspense, isso é muito utilizado em alguma situação assim de suspense, que é justamente para dar essa ideia de campo de visão restrito do personagem, né? Existe você deixando o espaço atrás, sugere aquela ideia de que o personagem não está vendo, né? E que a qualquer momento alguém, um monstro, um assassino pode ir lá e, né, atacar esse personagem pelas costas, né? Essa é a ideia. Mas o normal é justamente que se deixe sempre o campo de visão, inclusive também nos movimentos, né? Então, nesse exemplo aí também que vocês podem ver, o carro ele está seguindo naquela direção, então você deixa o campo de visão, né, da direção em que está acontecendo o movimento maior, entendeu? Então a ideia é que você deixe sempre o espaço maior no campo de visão, né, da pessoa, até porque, como eu disse, né, a gente tem a tendência de olhar para a direção em que os personagens estão olhando. E é estranho e desconfortável para a gente quando a gente vê uma imagem, a gente tende a seguir a direção do olhar do personagem e não tem campo de visão, entendeu? Então isso gera um desconforto também por esse motivo. E aí nas imagens aí vocês podem ver mais alguns exemplos de cenas de filmes mesmo que usam regras dos terços como uma referência na hora de elaborar as composições, tá? Existem algumas outras possibilidades aqui, as quais eu vou citar, né, que pode tornar a sua composição mais interessante, coisas que você pode pensar quando você estiver elaborando sua composição, como por exemplo, usar molduras, né, que na verdade, ali, ó, é como se fosse um quadro dentro do quadro, tá? E isso é interessante para você eh, guiar, né, o olhar mesmo, direcionar o olhar para onde é o mais interessante e, inclusive, isso pode ajudar a criar, assim, composições esteticamente bem legais, né? Então, fazer uma moldura, por exemplo, assim, no seu quadro pode sugerir diversas coisas. Vou dar um exemplo. No cinema, muitas vezes é usado essas molduras, né, para apertar o personagem, né? Às vezes para dar ideia de comprimir, né? Às vezes o personagem está sob pressão, alguma coisa do tipo, e usar essas molduras ajuda a dar essa ideia de que ele está ali comprimido, né? E assim, isso é só um exemplo, tá? É óbvio que, como eu já disse lá atrás, vem dizendo, tudo depende do contexto, né, que você está construindo, mas eu só estou dando isso como um exemplo de possibilidade de uso. Uma outra coisa interessante é usar perspectiva e linhas, né? Que as linhas podem ajudar ali a direcionar o olhar, né? E claro, não são linhas assim literais, né? Que eu estou dizendo, são as formas, né? Ali que ajudam, que convergem para um local, né? Que você pode ver, enxergar linhas imaginárias ali, como nesse exemplo ali, que ajuda a guiar e a direcionar o olhar, tá? Então você comece a prestar atenção da forma como isso muitas vezes é utilizado na fotografia, tá? A profundidade de campo também é algo que você pode usar para criar composições mais interessantes. Eu vou falar mais sobre essa questão da profundidade de campo na aula sobre lentes, mas enfim, é quando você cria aquele efeito de desfoque, sabe? Como vocês podem ver ali no exemplo, que aí você consegue chamar mais a atenção para o que realmente importa, né? Naquele plano, naquele enquadramento que você está fazendo, tá? E também, inclusive, assim, uma dica também que eu digo para vocês é quando você dispõe elementos em planos, assim, em distâncias diferentes, né, ajuda a dar essa ideia de profundidade também. Então é super interessante fazer isso. Então, usar esse recurso também pode ser muito interessante, como vocês podem ver no exemplo ali, né? Então, são elementos em distâncias diferentes que ajudam a dar essa ideia de profundidade, tá? E também uma outra coisa que você pode usar nas suas composições é a simetria, né? Ou assimetria também, né?
para dar equilíbrio no quadro, né, para dar aquela harmonia no quadro, ou o uso da assimetria para fazer o oposto, né, para você criar composições mais dinâmicas ali, ou às vezes até para passar essa ideia mesmo de algum desequilíbrio, alguma instabilidade em cena, também pode ser muito utilizado para isso. O importante é sempre entender, né, sobre o que é e qual é o principal assunto fotografado ali, né, que você está filmando, entendeu? Então, é você entender sobre o que é e a partir daí fazer as melhores escolhas, tanto de planos, né, de enquadramentos, como a gente já falou, assim como também de composição, tá? O que eu sugiro, o que recomendo muito, é justamente que você faça experimentações, que você pratique isso, entendeu? Veja essas possibilidades. Então, assim, pode até parecer muita coisa, né? Nossa, são N possibilidades. Claro, e eu citei algumas coisas, só são inúmeras coisas, assim. Existem inúmeras convenções, como eu disse, teorias relacionadas à questão de composição, né, fotográfica, que você pode até explorar mais, mas o importante nisso tudo é você praticar, né? Pensar que existem essas possibilidades e que você pratique isso, porque isso é muito do olhar também, né? Você vai aperfeiçoando isso conforme você vai praticando, para você sempre construir composições melhores. Mas lembre-se que isso é algo importante, isso faz muita diferença para que você crie vídeos profissionais. E para finalizar, mais uma vez, essas dicas são para te auxiliar, são ferramentas para dar suporte à sua criatividade, tá? E não para te engessar. Mas é importante primeiro que você conheça as regras antes de quebrá-las, né? Digamos assim, tá bom? Para você saber sempre o que você está fazendo, o que você está buscando ali em cena, tá? E fazer as coisas sempre, as decisões de forma consciente.